Oi gente, meu nome é Guilherme, sou programador full stack. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim falar um pouco sobre o Betterauth, que tem se destacado muito ultimamente. Está sendo muito utilizado no ano de 2025 e tem um futuro ainda mais promissor para esse ano de 2026. Principalmente por ser uma biblioteca muito abrangente e que permite a gente usar em vários frameworks diferentes, como Next, Svelte, entre outros. Além disso, de eu dar uma comentada com vocês um pouco aqui na tela da documentação, ou até mesmo mostrando um projeto real que eu estou fazendo, para vocês entenderem como que a biblioteca funciona, ok? Então aqui na parte da documentação, vindo aqui na parte de instalação, a gente vê como que a gente começa um projeto. Primeiro de tudo, a gente instala o Betterauth como uma dependência qualquer no nosso projeto. Aqui via npm, mas eu estou utilizando mais o ban ultimamente. Para a gente configurar ele, a gente precisa de um arquivo .env que, como a maioria dos projetos que usam Betterauth, eles já utilizam Prisma como um ORM de database. Provavelmente você já tem um arquivo .env, então não será necessário criar. Só colocar essas variáveis no seu ambiente, que é o Betterauth Secret, que é como se fosse uma senha dada pela própria biblioteca para ver se você pode utilizar ou não, que é só você clicar aqui em gerar e copiar. Aqui embaixo a gente tem uma base, certo? Para a gente colocar a base da nossa URL do nosso projeto. E a gente não faz isso só com o Betterauth. A gente geralmente também utiliza com uma rota pública do Next, usando essa base também. Vindo aqui para baixo, ele explica algumas coisas. Por exemplo, que para a gente começar a configurar, tem que ter dentro da pasta ou lib ou utils dentro da raiz do nosso projeto um arquivo de auth é como padrão o TypeScript, tá? Essa biblioteca foi feita para usar com TypeScript. Vou até mostrar como está no meu projeto. Cadê? Achei. Tá dentro da pasta lib, no meu caso. E eu estou usando o Prisma, então configurei o banco de dados aqui. E estou utilizando aqui a database dentro da biblioteca. Coloquei a secret que a gente colocou no .env e coloquei a base URL que eu também botei no .env. Eu fiz alguma configuração a mais, que era como os logins eles geralmente são sessões que são armazenadas nos cookies do nosso navegador. Eu coloquei um limite de 30 dias para que o usuário perca o acesso depois de um tempo. No caso, eu escolhi 30 dias. E eu não coloquei login social, que tem como fazer isso, que eu vou mostrar daqui a pouco na documentação. Como se fosse criar login com Google, login com Twitch, entre muitas outras plataformas. Nesse caso, só coloquei para funcionar como e-mail e senha, ok? Esse vai ser o único método de entrada de dados para autenticação. Após isso, ele pede para a gente gerar, caso a gente não tenha nada escrito dentro do Prisma, ele vai criar uma database do zero no Prisma. E caso você já tenha algo escrito, ele vai sobrescrever, adicionando algumas coisas que serão interessantes e extremamente importantes para
o sistema de autenticação funcionar completamente, onde vai ser utilizado um generate do Betteroth, certo? Como também depois você pode, para forçar o Prisma a atualizar, usar um generate do próprio Prisma. Como método de autenticação, eu já falei para vocês aqui do e-mail e senha, que está habilitado, e dos logins por meio de mídias sociais, que no caso tem aqui um exemplo do GitHub. Aqui já é onde começa a nossa integração da biblioteca com o servidor de fato do Next, onde dentro da pasta app a gente cria algumas rotas, que tem que ser exatamente essa. Dentro da app tem que ter uma API, que dentro tem que ter uma auth, que dentro tem que ter uma entre colchetes reticências all, e dentro a rota para o servidor, e copiar esse código, que eu já fiz essa etapa aqui na minha configuração, que está aqui dentro. Depois disso, a gente vem para cá para baixo e cria um outro arquivo que é para a gente fazer o nosso sistema funcionar não só dentro de componentes que são server-side, ou seja, que não são restritos a ser renderizados no lado do servidor, mas sim componentes com use client também funcionarem. E que muitas vezes é inevitável, porque de vez em quando na nossa estilização do login acaba sendo inevitável colocar um use client. Então o Betteroth, já pensando nisso, já criou um arquivo para fazer as funções funcionarem no lado do cliente. Que eu tenho essa parte aqui também no meu projeto, onde eu tanto exportei o auth client completamente, quanto eu exportei alguns separados para ser mais rápido de importar do que ter que ficar pegando auth client ponto e pegar a função que eu quero. Essas que são as mais importantes na minha opinião, eu deixei separado, que inclusive é legal ter aqui. E é basicamente isso que precisa de configuração. Mas depois disso vocês podem criar outras coisas. Por exemplo, existem plugins do própria biblioteca que você pode adicionar coisas a mais. Por exemplo, uma verificação por OTP, que é aquele e-mail que a gente recebe de alguns números no nosso e-mail para a gente verificar. Vocês podem adicionar. Passkey, que é o jeito agora que a Apple tem de chave para fazer autenticações mais seguras. Temos também um OAuth genérico, o Magic Link, que é aquele link que a gente recebe para autenticar muitas vezes por e-mail, entre muitas outras funcionalidades interessantes. Vindo para cá para o código, eu vou mostrar um pouco da implementação dele na prática, onde temos aqui no login, fiz um componente separado que, observem que é um use client. Eu importei o auth client e após as verificações com o ZOD, etc., eu fiz com que o onSubmit, né, a função pós-envio do formulário, fizesse o login do usuário, que eu só deixei um nome melhor aqui para fazer uma função que não fique um nome tanto estranho, às vezes para não importar muito. E como eu já tinha uma variável e-mail, eu só mudei um pouco o nome para ficar melhor. E já tá funcional assim, tá? Provavelmente eu só farei um redirect automático para a página de painel, que por enquanto não fiz. E já está funcionando no banco de dados. Fiz a mesma coisa com o sign up,
onde fiz verificação de repetir senha, de colocar 2 inputs de senha para ver se está o mesmo, entre outras coisas importantes para validação do formulário de registro. E no submit eu já fiz aqui o sign up. Provavelmente eu vou fazer um sistema que após o e-mail ser cadastrado, eu já vou fazer o login automaticamente e redirecionar. Mas isso vai ser um pouco mais pra frente, ok? E dentro do painel, eu fiz uma verificação simples, que todo mundo já fez alguma vez na vida, se já fez coisas que envolviam autenticação, que é verificar, principalmente se você fazia coisas num servidor separado e usava o JWT, verificava se o JWT estava salvo no token e caso não tivesse, voltava para a página de login. Eu fiz exatamente essa verificação com o useEffect do React e caso não tivesse a sessão, retornava nulo, já que não precisava retornar nada mais além disso, que eu fazia aqui o push para o login. Caso tivesse uma conta, eu fiz um sistema aqui de login, olá, e aqui pego o nome do usuário e fiz um botão para sair da conta. Vamos ver essa funcionalidade. Localhost 3000. Vou partir para o painel para vocês verem o direcionamento, que no caso não vai funcionar porque eu estou logado na minha conta. Está conectando. Só estava baixando uma coisa antes, então não está rodando. Vou colocar para rodar agora. Pronto. Só clicar para reconectar a página e está perfeitamente aqui. Na hora que eu clico sair da conta, provavelmente vai funcionar. Push sign out. Perfeito, já saiu aqui. Agora, se a gente for para localhost login, provavelmente voltaremos para a página. Após isso, caso eu fizer o login novamente, deixa eu pegar aqui. Eu não fiz o redirect ainda automático do login para ir pro painel. Então, se eu abrir o painel novamente, já tô aqui na minha conta de novo. Então, vocês viram que isso está 100% funcional. É uma biblioteca muito poderosa, dependendo de como você aplica e quantas funcionalidades extras você aplica para deixar ele cada vez mais seguro para suas aplicações. E ele serve para qualquer tipo de aplicação, média complexidade, média ou até mesmo uma grande complexidade. É uma biblioteca muito completa e que eu recomendo bastante vocês utilizarem nos seus projetos.